Beleza. Tem 4 elementos que são muito importantes, que é o ensino dos apóstolos, a ceia do Senhor, o partir do pão e a adoração. Então, a gente vai ver a comunhão, o que a comunhão tem a ver com esses 4 elementos do culto, né, do Novo Testamento. O que a apostila coloca aqui, e eu concordo, né, que não há comunhão verdadeira quando a doutrina é estranha ou antibíblica. Tá? Então, eles falam que perseveravam unânimes no templo, né, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. E dentro da Bíblia, né, então a gente tem o quê? Os ensinos de Jesus, o exemplo de Jesus e o fundamento dos apóstolos. Aparentemente, certo? Né, é uma afirmação que talvez leve a pensar, como assim, né? Por que a doutrina é fundamental à comunhão? Temos que pensar no oposto. O que é o oposto? A divergência doutrinária vai te levar a uma cisão, vai te levar a um afastamento da comunhão. Por quê? Porque os pensamentos são muito divergentes. Um está interpretando, lógico, né? Tem coisas que são típicas de uma denominação ou de outra. Uma batiza por aspersão, outra vai batizar por imersão, uma é mais avivada, outra menos, e somos todos irmãos no Senhor e temos comunhão. Mas, de repente, você dizer assim, não, mas eu quero ter comunhão com alguém de uma outra religião totalmente diversa. Então, peraí, já não é uma comunhão cristã. Está saindo do ensino de Cristo, já está saindo do fundamento apostólico, né, dos ensinos que a gente encontra nas cartas, né, dos apóstolos, e aí começa a atrapalhar, né? O segundo ponto que a gente quer colocar, né, que é importante no Novo Testamento e continua sendo importante hoje, é o culto congregacional. Eu tive algumas experiências na vida, irmãos, que foram muito interessantes. Eu viajei bastante já, né? Ainda pretendo viajar um pouco mais, mas eu já fui para vários países do mundo e visitei igrejas nesses países, e o mais gostoso foi no culto a gente entender que faz parte do corpo de Cristo, mesmo estando na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Indonésia, o que for, a gente entender que o culto congregacional está fazendo diferença na nossa vida, estamos celebrando o ser do corpo de Cristo. Você começa a entender isso de uma maneira mais profunda. Outra experiência que eu tive já não tão positiva, eu trabalhei com cruzadas internacionais, não confunda com cruzada estudantil. Cruzada Internacional é uma organização que faz evangelismo, agrupa igrejas e trabalha com evangelismo. Eu fui organizador de vários trabalhos aqui no estado de São Paulo. Nisso de organizar, o que acontece? Eu estive ausente da nossa igreja, às vezes por meses, 2 meses, 3 meses, porque era o período que antecedia ao evento. Irmãos, faz muita falta. Faz muita falta. Ser lembrado, ter pessoas que oram por você, você chegar na igreja, alguém te abraçar, puxa, faz tempo que eu não te vejo, né? Faz falta, né? E a gente não pode perder isso, né? Em Corinto, na igreja de Corinto, né, o pessoal não aproveitava esse momento de comunhão, porque eles o quê? Caíam na imoralidade, caíam na idolatria, na associação com demônios, tinha divisão na igreja, desordem na celebração da ceia. Então, sim, quando a igreja está em pecado, quando a igreja está afastada dos caminhos do Senhor, vai atrapalhar o culto e vai atrapalhar a comunhão. Com isso, então, eu tenho 2 perguntas para fazer. Aí eu quero
Você pense aqui e a gente vai voltar. Eu vou tirar o share aqui, eu quero ver vocês. Não, pode até deixar o share, mas eu quero abrir para vocês comentarem, né? Então, como ter comunhão com pessoas aqui, que vivem na imoralidade, praticam a idolatria ou vivem de forma desordenada? Será que é possível a gente ter comunhão cristã, que a gente está falando, o corpo de Cristo, com pessoas que estão nesse nível de vida? Aí uma segunda pergunta. As divergências entre tradicionais e pentecostais são divergências doutrinárias ou exemplo de doutrina corrompida? Por quê? Vamos lá. Então, quero ouvir vocês. O que vocês me dizem? Deixa eu falar. Eu não tenho certeza, tenho dúvida. Pelo seguinte, tenho dois exemplos. Eu tenho uma amiga que é de... Como ter comunhão com pessoas que vivem na imoralidade, praticam a idolatria ou vivem de forma desordenada? De jeito nenhum. É que eu não estou ouvindo. Ué? Desculpa, Caimê, você está falando? Não, tudo bem, pode falar, depois eu falo. Não, por favor, fala. Não, é que eu tenho dois exemplos. Por exemplo, eu tenho uma amiga de infância e ela é da cristã do Brasil. É totalmente diferente do que da nossa, digamos assim. Mas eu consigo ter comunhão com ela, conversar com ela, falar de Jesus, falar de bênçãos e tudo mais. Eu acho aí já é diferente de uma outra pessoa que, digamos, que não quer saber de Deus, que não quer saber de nada de igreja, que já tem uma outra conduta, digamos assim, totalmente mundana. Então, já é difícil eu ter comunhão. Eu posso ter conversar, ter uma amizade, mas não tão profunda como eu já tenho com essa, mesmo sendo da cristã do Brasil. Então, eu fico nesses dois caminhos aí. Eu também não tenho certeza se tem comunhão ou não, fico nessa dúvida. Pastor? Eu posso responder que eles não nos aceitam como crentes. Sim, isso que é engraçado. Esse é o grande problema. Como é que eu posso ter comunhão com alguém que olha para mim como um herege? Estranho, esse é o grande né? problema do cristão do Brasil. Agora, essa moça tem comunhão contigo porque ela é sua amiga. Então, sim. Porque se ela falar assim, se ela conversar com você na frente do ancião dela, ela não vai dizer que tem comunhão com você. Porque ela foi instruída a vida toda para isso. Sim. Pode ser também. A cristã do Brasil é classificada como seita. É classificada como seita. Porque tem algumas coisas lá que são bem contrárias à palavra de Deus, da forma como nós acreditamos. Sim, sim. Então, são complicados. Tem esse lado. Fica complicado. Então, eu diria que eu não tenho comunhão com ela nessa parte. Você tem uma amizade. Isso. Você tem uma amizade com ela. É verdade. Como eu estava falando, então, como ter comunhão com pessoas que vivem na imoralidade, praticam idolatria ou vivem de forma desordenada? Não dá para ter. Simplesmente você não tem. Sim. Não é? Você pode até tentar cultivar uma amizade, ficar um tempo juntos, bater um papo, conversar, mas a amizade ou comunhão é impossível ter. Não tem medo, não dá certo. Porque são pessoas que pensam diferente. Eu tenho alguns amigos que são da igreja católica, são amigos. Eu tenho amizade por eles, eles têm amizade comigo. Eu já cantei na igreja deles com o coral da OAB, mas na hora, eles sabem o que eu penso sobre a postura das missas, sobre o culto a Maria, sobre a hóstia. Eles sabem tudo que eu penso sobre isso que eu já falei e eles perguntaram. Mas eu respeito a decisão deles e eles respeitam a minha. Continuamos amigos. Sempre que eu posso, eu procuro dizer para ele o que a Bíblia fala a respeito disso. Algum tempo atrás, eles me deram um símbolozinho, escrito assim, ó. Pede para a mãe que o filho dá. Aí eu falei assim, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. E isso é totalmente antibíblico. Eu falei assim, olha, eu não vou nem ficar com o seu papelzinho, eu agradeço, devolvo para você, porque eu não penso dessa forma
Eu não vou pegar o papel só para te alegrar. Entendi. Então, nesse sentido. Agora, o ruim é quando você está na igreja, dentro da igreja, com crentes, pessoas que se dizem cristãs, vivendo dessa forma, dentro da sua igreja. Esse é o grande problema. E o problema maior está aí, está nisso. A gente tem comunhão com o pessoal, com as pessoas da casa. E se eu não tenho uma comunhão perfeita com as pessoas da casa, alguma coisa está errada, ou no meu coração, no meu entendimento, ou na vida dessas pessoas. Sobre os pentecostais, eu vou deixar o pastor André responder. Irmãos, eu sou do tempo. O que acontece? Eu me converti numa igreja pentecostal, vim para Batista no final dos anos 80, no meio dos anos 80. Havia uma distinção ou uma discriminação muito forte. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Havia uma discriminação muito forte dos tradicionais para os pentecostais. E graças a Deus, e vice-versa, né? O pentecostal falava que batista era frio, que batista não tinha Espírito Santo, etc, etc. Graças a Deus, depois de muitos anos, a gente chegou no meio termo. A gente vê hoje a Assembleia de Deus, por exemplo, com ótimos materiais de escola bíblica, pessoas preocupadas em entender e compreender a palavra. Você vê batistas claramente falando que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Aí se é batismo, se é plenitude, né? Doutrina acessória. Mas a gente vê, então, que com o pentecostal tradicional, as igrejas tradicionais, então, batista, presbiteriana, se aproximaram bastante. A gente agora começa a ter divergência e divergência doutrinária com o neopentecostal. Aí é que a coisa complica, daquele que fala assim, não, eu tenho que ser o teu mestre, te dar uma cobertura espiritual. Você tem que fazer uma campanha de 70 cultos para receber a bênção. Você tem que dar o teu dízimo, a oferta e mais alguma coisa para que você receba a bênção. Aí você começa a falar que nem o pastor falou, cadê isso na Bíblia? Aí realmente é doutrina, você vê que é doutrina corrompida, é pessoal que faz, uma vez eu ouvi uma expressão que é bem verdadeira, pessoa que faz magia bíblica. O que é magia bíblica? É você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar o demônio. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, quando estava na tentação do deserto. Sabe? Mas a pessoa acha isso. Se eu colocar o óleo ungido, que aliás é uma expressão horrorosa, porque o óleo ele é para ungir, e não existe óleo ungido como não existe água molhada. A água é molhada, é uma característica. Eu coloquei o óleo ungido no arroz do meu marido para ele parar de beber. Isso é magia. E a pessoa acaba corrompendo o evangelho na sua simplicidade, né? Uma vez um cara, esse já no limite do aceitável, né? Chegou para mim e falou, você sabe quanto tempo a pessoa leva para chegar no céu? Ou quanto tempo no arrebatamento? Sei lá, né? 0,17 segundos. Como você descobriu isso, cara? De onde veio essa informação? Porque a Bíblia fala que seremos arrebatados num piscar de olhos, e o piscar de olhos demora 0,17 segundos. Eu falei, e você não está preocupado com as vidas que vão para o inferno sem Jesus? Você está preocupado com o tempo que a gente leva para ser arrebatado? Meu Deus do céu, meu. Tem coisa mais importante nessa vida do que saber essa cultura inútil, né? Mas, enfim... voltando um pouquinho, se vocês me permitem. Sim. Falando sobre a principal divergência entre os batistas, ou os tradicionais e os pentecostais, é na utilização dos dons do Espírito. Eles acreditam que depois que você nasce de novo, você tem que passar por uma segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo. Nós, tradicionais batistas, entendemos que, ao mesmo tempo em que Jesus entrou na minha vida,
eu já sou batizado no Espírito Santo. A manifestação dos dons é outra história. A manifestação dos dons é à medida em que eu vou me aprofundando na palavra e conhecendo melhor a Deus. Aí sim, Deus vai distribuindo e se manifestando na minha vida do jeito que Ele quiser. Eu não tenho que escolher o dom principal, o dom X, A, B, C. É o dom que Deus dá para você. Então, acho que a maior tensão que nós temos com os pentecostais é essa. E a segunda é que todo culto tem que ter manifestação de dons. Tem, isso é verdade. Nós também acreditamos nisso. Mas não do jeito que eles acreditam, que em todo culto tem que ter uma profecia daquele tipo de meu servo, assim diz o Senhor, e todo dia, em todo culto tem que ter dom de línguas sendo manifestados em público. A Bíblia diz que dom de línguas é para edificação pessoal e não para manifestação pública. E se alguém falar em línguas, tem que trazer intérprete. Isso está na Bíblia. Se acontecer isso, eu aceito. Se não acontecer isso, está fora de lugar. Pode continuar, André. Vamos lá. Continuando, então, nos elementos, a gente falou da doutrina correta, um culto verdadeiro, né? Não a bagunça que era em Corinto. Deixa eu minimizar aqui, que senão eu não enxergo. Né? Outro elemento, e esse é muito importante, é o amor comunitário. Né? Tradicionalmente, na cultura palestina, a refeição era um momento de comunhão. Até hoje, né? Aquele negócio de sentar a família à mesa para conversar, né? Nem que seja para contar amenidades. A gente vê no Salmo 133, quão suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E literalmente a tradução é: quão bom e quão suave é que os irmãos se sentem juntos. E é interessante isso, que quando você não tem comunhão com a pessoa, você não tem prazer ou intenção de ficar próximo. É diferente, por exemplo, você estar num trem lotado, onde você é obrigado a ficar colado com alguém, mas quando você chega no teu destino, você quer sair logo e se afastar, de quando você quer ter comunhão. Inclusive, a pandemia tem sido a provação e privação de muita gente. Por quê? Foi esse o contato físico e a proximidade. O abraço, né, o dar as mãos, aquele negócio. O brasileiro, tipicamente, é um povo de distâncias próximas, né, de ficar próximo. O americano, por exemplo, o próximo dele é coisa de 2 metros de distância, para pessoas íntimas. Para o brasileiro, que é só um amigo, não é tão íntimo assim, o próximo é meio metro, para vocês terem uma ideia, né? Mas, enfim, o brasileiro é um povo, então, relacional, um povo, e a gente acaba perdendo isso. E aí eu quero entender, né? Eu faço essa pergunta, porque eu não consigo entender, gente. Por que tem gente que acaba o culto e evapora? E tem gente que até antes do culto já está, o pastor está dando as palavras finais, a pessoa já levanta e começa a sair. Né? Às vezes, um culto que se estendeu um pouco mais, da manhã, a pessoa tem almoço para preparar, tal, você até entende. Mas por que isso? Por que essa pressa? Por que não se envolver? Por que não conversar? Por que não se relacionar com alguém? Né? Então, vamos aproveitar aqui. Se alguém quiser comentar sobre isso, por que isso? Acho que é para falta de comunhão mesmo, né? Não tem comunhão com ninguém, não tem interesse em ficar. E não se abre, né? Pessoa que não se abre, não sei, vive numa concha ou frequenta a igreja como se fosse um clube, sei lá. Acho que no clube tem mais amizade do que na igreja. Quem mais gostaria de comentar?
Oi, gente. Eu creio que a pessoa tem medo de se abrir e se aproximar das pessoas, as pessoas disserem, falarem dos seus problemas, das suas dificuldades, e de alguma forma você se sente co-participante daquilo. Então, é melhor não saber. Então, é melhor não saber, porque se eu encostar perto da pessoa e perguntar, tudo bem? Né? E a pessoa começar a contar os seus problemas, as suas dificuldades, eu vou ter que, se eu sou cristão de verdade, eu vou ter que me colocar no lugar dessa pessoa e como é que eu vou poder ajudá-la a sair dessa história? Eu preciso ter esse tipo de empatia. Porque se eu olhar e falar assim, tá, vou orar por você, já é pecado. Porque, tá bom, só orar é legal? É legal. Mas às vezes Deus espera um pouquinho mais do que só a sua oração. Talvez abrir a sua carteira, ou talvez na sua casa pegar um pouco da sua comida e dividir com a pessoa, se é essa a necessidade. Ou talvez pegar a conta dela que está atrasada e vou te ajudar a pagar esse mês. Isso dá trabalho. Então, as pessoas... Eu estou respondendo por que as pessoas saem rápido do culto. Saem rápido do culto porque elas não querem se envolver, elas não querem ter envolvimento com ninguém. Não é interessante ter envolvimento. Porque se eu me envolver, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? Se eu me envolver, eu vou ter que sentar junto com ele. Se eu me envolver, eu vou ter que ter comunhão com essa pessoa, ou seja, uma refeição juntos. Eu preciso fazer isso. Então, algumas pessoas preferem não sentar juntos, então sai rápido do culto, vai embora mais cedo. E aí, gente, um outro ponto que é a comunhão nas orações, a oração comunitária e a intercessão fazem parte da comunhão, partilhar de problemas, medos, crises, alegrias, vitórias, como a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Esse suportai não é aturar as pessoas, mas uma ser suporte para a outra, né? Eu tive a experiência, e foi mais de uma pessoa, mas uma me marcou muito, de mau exemplo. Era uma irmãzinha, já uma senhora de certa idade, ela ia, quando eu pastoreava, né? A igreja de Jardim Aclimação. A irmãzinha não faltava nos cultos de oração. Estava sempre lá. Porém, como que a gente fazia? Qual que era a sistemática? Como era um grupo muito pequeno, então cada um compartilhava seu pedido e um orava pelo outro. Eu fazia isso para que as pessoas aprendessem a orar pelas outras, uns pelos outros, para que dessem importância à intercessão. E essa irmã, toda vez que chegava na oração, qual é o seu pedido, irmã? Eu só quero agradecer. Só faltava aparecer a auréola na cabeça e o barulhinho dos anjos. Só que quem conhecia a vida dela era uma vida triste e desgraçada. Ela viúva, perdeu o marido ajudando na construção da igreja. Sabe aquela mania de pôr prego na boca para depois martelando? Pois é, um dos pregos estava contaminado com leptospirose. Ele se contaminou, ficou enfermo e em questão de dias morreu. Uma das filhas estava para separar do marido. O filho e a nora estavam brigadas com ela, tinham proibido ela de ver o neto. Morava no mesmo quintal. Um outro filho tinha saído da igreja porque estava em adultério. E a que parecia melhorzinha, depois, quando se mudaram para uma outra cidade, aquela melhorzinha começou a namorar um rapaz que não era crente e casou grávida. Então, essa era o contexto que essa irmãzinha vivia. Mas ela não abria seu coração, ela não mostrava as suas fragilidades. Gente, compartilhar comunhão é você mostrar fragilidade. Então, que nem o pastor falou, você é cobrado um preço, porque você tem que se importar com o outro, e ao mesmo tempo você mostra as suas fragilidades. É que nem o casalzinho, quando é namoro,
tudo lindo, maravilhoso, cheirosinho, barba feita. Aí, quando casa, começa a vir a realidade, porque acorda com cara amassada, tem dia que está de mau humor, a moça tem TPM, e assim vai. Então, a convivência, a comunhão, vai mostrar o teu lado bom e vai mostrar o teu lado ruim. E muita gente não quer que seu lado ruim apareça porque ele vive uma farsa. Porque ele vive... isso se chama, tem um nome na Bíblia, se chama hipocrisia. É um ator. Ele representa o crente, ser crente. Mas ele não vive efetivamente. Então, muitas vezes a gente falha na comunhão, irmãos, porque a gente não quer mostrar as nossas fragilidades. Isso atrapalha demais. Como podemos expressar a nossa comunhão? Por meio de espírito de cooperação, atividades em grupo, quebrando barreiras. Quando eu vim para a primeira de Santo André, já tinha me convertido há uns anos, não conhecia praticamente ninguém, e vieram com uma ideia de montar uma orquestra. Eu me animei, falei, opa, né? Eu queria aprender a tocar contrabaixo na época, né? Era anos 80, faz tempo, né? Pois é. Aí me inscrevi lá, porque, quem sabe, né? Vamos ver se me arruma um contrabaixo. E aí o irmãozinho que estava dirigindo a orquestra falou, tem uma moça que quer tocar violão e não tem violão, né? Você não podia emprestar? Eu falei, posso, emprestei para ela, né? E começamos uma amizade. E hoje ela é minha esposa, né? E da orquestra também saiu uma escola de música, demos aula há vários anos, conhecemos várias pessoas, foi uma experiência muito interessante, muito gostosa. Depois de uns anos, eu cheguei na igreja, um rapaz falou, puxa, foi tão bom aquelas aulas, eu gostava tanto. Eu olhei para ele assim, eu te conheço. É que eu cresci, eu era adolescente, né? Tá, que legal, eu nem lembrava dele. Pastor André Paes, foi aluno nosso quando era criança, gente, veja só, né? Como o tempo voa. Então, pois é, a cooperação, você agir, então, em pequenos grupos, vai ajudar na cozinha, vai ajudar no estacionamento, vai ajudar no coral, vai ajudar, né, no grupo de música da igreja. Isso vai ajudar a quebrar barreiras, com certeza, né? Por meio de um culto, seguindo o exemplo trinitariano, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão em comunhão, não se afastam um dos outros, né? Não tem essa de Deus Pai está aqui, Deus Espírito Santo tá chegando. Estão sempre juntos, estão em comunhão. Então, é um exemplo para as nossas vidas, né? Louvar a Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, estar unido com o corpo. Uma analogia que eu faço constantemente é que é o seguinte, não tem como alguém ser apaixonado só pela cabeça de uma pessoa. Eu amo a Tânia, mas só a cabeça, do pescoço para baixo não me interessa. Imagina, você gosta da pessoa por inteiro. Não tem como alguém falar, eu gosto de Cristo e detesto o corpo de Cristo. Não faz sentido, não tem cabimento. Ou você ama Cristo por inteiro, ou você não ama Cristo. Essa é a grande questão. E por fim, né, por meio da participação nas obras cristãs, então ajudando o necessitado, e tem irmãos que precisam, né? A gente vive um período agora, pandemia, misericórdia, né? Então ajudando o necessitado, material, espiritual, emocionalmente. Eu participo também do MAP, né, Ministério de Aconselhamento. Gente, olha, vivemos numa sociedade doente, em tempos doentes, em tempos difíceis. Só pela graça do nosso Senhor, né? A palavra de Deus nos traz vários exemplos de comunhão. Então, Moisés e os anciões comeram e beberam na presença de Deus. Olha a comida aí, né? Para quem é gordinho, isso é uma maravilha, né? A gente como gosta. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Em Esdras, houve a consagração do templo restaurado, festa, refeição, né?
Atos 2:46, perseveravam no templo e no partir do pão, louvando ao Senhor. É uma experiência interessante, você participar, então, de uma refeição com a igreja, não ficar no teu quadrado, sair para conversar com outras pessoas, você aprende muito e está fazendo o que Deus planejou. Meus irmãos, o culto a Deus, ele é mais do que corporativo, ele como posso dizer, ele faz parte, a congregação cultua o Senhor, não é somente o indivíduo, você sozinho não é corpo de Cristo. Não é uma situação individual. Não é uma Ela situação é coletiva. individual. Uma outra analogia, né, que eu Eu usava. posso fazer culto sozinho também, viu, gente? Não estou dizendo que não posso. Eu posso ter culto sozinho também. Tá? Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, essa semana eu tive um culto de vigília maravilhoso. Eu, é? Quem estava? Ele falou, eu. Eu achei fantástico. Ele entendeu que Sim. ele com o Senhor era suficiente, mas às vezes é importante a gente estar em comunhão com outras pessoas e podendo dividir aquilo que vai no nosso coração. Por exemplo, atualmente eu estou com o meu coração aflito por causa do meu filho lá em Curitiba, minha nora, minha esposa. Para quem que eu vou dizer isso? Para o corpo de Cristo, para pessoas que entendem que nós podemos pedir ao Senhor que Deus esteja curando e respondendo a oração do mesmo jeito. Então, pessoas que conhecem ao Senhor do mesmo jeito que eu conheço ao Senhor vão me ajudar a obter as respostas do coração de Deus para o meu coração, que pode ser sim, não, espera. Tanto faz. O importante é que eu entenda que algumas pessoas estão orando comigo, pedindo ao Senhor a mesma coisa que eu preciso. Irmãos, servir ao próximo, o estar com a igreja, não no templo, estar com a igreja, com o corpo de Cristo, são formas de culto ao Senhor. É interessante isso, né? Em circunstâncias normais, não pandêmicas, é interessante que tem gente que vai até o templo e não entra no templo. E até alguns, assim, muito conhecidos, porque estão sempre na porta, estão sempre por lá. Às vezes a gente até tem alguma amizade, assim, mas não participam do culto, não é um culto conjunto, né? E deixam de participar do corpo de Cristo por conta de coisas assim. Eu costumo dizer que há 3 sons que alegram o coração de Deus: a oração da pessoa humilde, o louvor feito com sinceridade de coração e a igreja alegre em comunhão. Eu sou do tempo também, só para a gente terminar aqui, eu sou do tempo que os pastores compenetradamente subiam ao púlpito para começar o culto e falavam assim com uma voz cavernosa: reverência na casa do Senhor, irmãos. Queremos a igreja toda em silêncio. E confesso que muitas vezes, no meu começo de pastorado, eu fiz isso, ou próximo disso. Até que um dia eu subi para o púlpito para iniciar o culto e eu vi a igreja conversando, animada, e dando risada e compartilhando. E Deus me tocou e falou: isso é corpo de Cristo. Isso é corpo de Cristo, irmãos. Aí chamei a igreja, vamos começar, irmãos, e eu fiz questão de destacar isso. Esse rir, esse conversar, alegra o coração de Deus. Você já viu uma mãe observando seu filho no playground? Para ver. Uma mãe que ama verdadeiramente seu filho, quando seu filho está brincando, está contente, está com os coleguinhas, está indo para cá, para lá, a mãe está contente. Porque seu filho está lá, ele está bem, está feliz. Quando Deus vê você feliz no corpo de Cristo, ele também se alegra. Isso é comunhão. Eu gosto de pensar
eu gosto de pensar que estar na igreja tem tudo a ver com celebração. Celebração é festa.